Capítulo 2. Ulysses Hale, o estimado professor da família do Duque Leston, tinha imenso orgulho de seu papel de ensinar os jovens mestres da família. Embora ele também fosse aclamado como o melhor professor de história da Orias Empire Academy, seu orgulho vinha do fato de que ele servia a uma família nobre de renome e prestígio significativos. Isso foi exemplificado por Halo Leston, o reverenciado herói que libertou o Império Orias das garras dos demônios. Sob sua liderança, a família Leston se erguia como um símbolo de honra e grandeza, rivalizando até mesmo com a linhagem imperial do Império. Recentemente, no entanto, Ulysses Hale sofreu um golpe em seu orgulho, e tudo começou com. Então, o que aconteceu depois? É isso? Com licença, o maldito imperador que vendeu sua alma aos demônios, ninguém conseguiu matá-lo, hein? Sem dúvida. Tudo começou com um garoto de 10 anos que estava reclamando bem na frente dele. Ulisses forçou um sorriso enquanto ajustava os óculos e respondeu: O tirano. Bem, ninguém sabe se o imperador malévolo está vivo ou morto. O único que testemunhou sua morte foi seu avô. Por que você não pergunta a ele diretamente? Meu avô está ocupado. Ah, e professora? Sim, jovem mestre. Você trouxe o que eu pedi? Segure firme. Apenas mantenha calma. Suprimindo a raiva fervente dentro de si, Ulisses olhou firmemente para o garoto. Caron Leston tinha 10 anos este ano e era o neto mais novo do duque. Com seus distintos olhos azuis herdados da família Leston, cabelo loiro bem cuidado e pele branca impressionantemente clara, ele exalava um charme inegável. Sua aparência adorável tentava alguém a beliscar suas bochechas à primeira vista. No entanto, apesar de sua fofura irresistível, a dignidade esperada do estimado neto do duque estava notavelmente ausente neste jovem travesso. Com um pouco mais de tempo, ficou claro que este rapaz, sem dúvida, ganharia o rótulo de encrenqueiro dentro da família do duque. Ulisses, um professor admirado por muitos alunos da academia, podia ver esse resultado chegando a uma milha de distância. Ele queria incutir nobreza em seu aluno. Mas era óbvio que esse pequeno não era receptivo ao treinamento de etiqueta. Infelizmente, seu relacionamento com o pirralho era crucial para ele. Afinal, o pai desse encrenqueiro não era outro senão o terceiro filho do Duque Leston, o Marquês Fay Leston, que supervisionava vários negócios da família ducal. Claro, jovem mestre. Conforme você pediu, eu trouxe os materiais sobre o cavaleiro caído, Caim Latorre. Meus assistentes trabalharam duro para compilá-los. Obrigado, professor. Não mencione isso. Estou feliz que seus interesses estejam alinhados com os campos de pesquisa da minha sociedade. Vou falar bem de você para meu pai. Marquês Fay Leston sempre foi generoso em apoiar minha sociedade de história moderna. Ulisses assentiu com satisfação enquanto entregava o livro a Carol. Já fazia 2 semanas que ele assumiu o comando da educação de história para o neto mais novo do duque. Originalmente, ele pretendia se concentrar em educar Caron sobre as grandes conquistas da família Leston. No entanto, o interesse peculiar do jovem mestre sempre foi direcionado a um tópico específico: Caim Latorre. Caim Latorre era um cavaleiro que serviu fielmente ao imperador malévolo e se posicionou como um dos últimos pilares da guarda imperial. Originalmente, ele estava destinado a ser lembrado como uma das piores figuras da história ao lado do imperador malévolo. No entanto, com o passar do tempo, ele passou a ser visto como uma figura digna de reconsideração. O firme cavaleiro não conseguiu desviar seu mestre do caminho do erro, mas permaneceu inabalavelmente ao seu lado até o fim. Essa foi a avaliação feita pelos estudiosos de seu tempo sobre Caim Latorre. Além disso, a Ulysses Modern History Society frequentemente se aprofundou em pesquisas sobre ele. A família Leston tem apoiado minha sociedade por um bom tempo. Sem o patrocínio deles, teria sido difícil conduzir uma pesquisa sobre Caim Latorre. Arryn, o que está em sua mente? Não se preocupe com isso. O garoto de apenas 10 anos olhou os materiais entregues a ele por Ulisses, visivelmente irritado. Parecia absurdo que um garoto de 10 anos se interessasse pelos materiais da sociedade, mas Ulisses não ficou muito surpreso. Caron Leston não era uma criança comum. Ele era uma pessoa que seria considerado um gênio por alguns. Um indivíduo excepcional cujos talentos o diferenciavam de seus pares. Ser o professor de tal prodígio
era um privilégio desfrutado por apenas alguns poucos, uma honra que carregava grande responsabilidade e imenso orgulho. Com esse pensamento, Ulisses continuou com um sorriso satisfeito. Talvez o Duque Leston quisesse restaurar a honra de seu amigo. Honra? O fato de que eles eram amigos é bem conhecido. Foi um choque entre o cavaleiro defendendo seu mestre corrupto e o herói se esforçando para trazer luz ao mundo. A peça sobre o confronto épico diante do trono tem sido estimada por gerações. Ao ouvir isso, Caron fechou o material que estava lendo. Então, olhou para seu professor de história e perguntou: por que não mudamos a perspectiva histórica sobre esse assunto? Talvez Caim quisesse morrer em silêncio. Embora o avô quisesse resgatar seu amigo, Caim ainda morreu. Então o avô ficou irritado com a teimosia de seu amigo, o que o levou a elogiar Caim deliberadamente. É como um tipo de punição. Sim, uma punição póstuma. Afinal, Caim também deveria ser executado, não é? Ulisses pensou ter ouvido mal. As palavras chocantes do garoto de 10 anos o deixaram sem palavras. Se ele concordasse com tal declaração, ele se envolveria em conversas profanas. Os cavaleiros da família Leston poderiam vir atrás dele. Então, com a voz trêmula, ele respondeu: essa perspectiva eu nunca considerei. Você já pensou em conduzir uma pesquisa dessa perspectiva? Jovem mestre, será que fiz algo errado? É uma brincadeira, professor, só uma brincadeira. Relaxa, droga. É evidente que essa criança de 10 anos abriga a alma de um demônio. Ulisses tremeu ao olhar para Caron. Caron deu um grande sorriso para Ulisses enquanto continuava. Mas não é impossível, certo? Poderia ter sido o caso, no entanto. O Duque Leston não teria nenhuma razão para fazer isso. Teria? Eles eram amigos. Sim, e daí? Eles eram amigos. Então seria natural que eles provocassem e mexessem um com o outro, certo? É isso que amigos fazem. Ah, e professora, já que seu filho tem mais ou menos a minha idade, você acha que poderíamos ser amigos? Talvez ele e eu possamos brincar juntos mais tarde. Bem claro. Tudo bem. Yay! Enquanto Ulisses olhava para o sorriso inocente de Caron, ele silenciosamente jurou nunca apresentar seu filho a esse pequeno demônio. Nunca. Quer Caron estivesse ciente dos sentimentos de Ulisses ou não, ele apenas assentiu com um sorriso. Então vamos encerrar a aula de hoje, jovem mestre. Obrigado, professor. Enviarei os materiais para a academia amanhã. Sim, sim. Claro. Ulisses saiu correndo da sala como se estivesse fugindo, enquanto Caron sentou-se, olhando para os materiais deixados por Ulisses. Então, apertando suas pequenas mãos, ele soltou um suspiro. 10 anos se passaram desde que ele reencarnou como neto de seu amigo, e 45 anos se passaram desde a morte de Caim Lator. Em sua ausência, o mundo mudou. Um cavaleiro leal que protegeu o imperador até o fim, o epítome da cavalaria, porque eles achavam que eu realmente queria proteger o imperador. De repente, eles estavam comemorando Caim de uma maneira estranha. E Caron acreditava firmemente que era a vingança de seu amigo. Honestamente, não foi totalmente ruim para ele. Como foi a aula hoje? Foi ótimo, como sempre. O professor Ulisses é sempre simpático e gentil. É bom ouvir isso. Aí, filho. Sim, pai. Não se esqueça de comer seus vegetais, ok? Só comer carne o tempo todo vai atrapalhar sua saúde. Caron abaixou o garfo que segurava em resposta às palavras do pai. Ele olhou de volta para o homem de meia idade que era seu pai nesta vida. Em sua vida passada, ele cresceu sem nunca sentir a presença de uma figura parental. Mas foi diferente dessa vez. Karen sempre sentiu amor infinito de Feyle. Seu pai sempre cuidou dele, realizando seus desejos sempre que possível, mas repreendendo-o firmemente quando ele ultrapassava os limites. Referir-se a Feyle como pai sempre trouxe felicidade a Caron. Em sua vida anterior, suportar 29 anos como servo do imperador o deixou sem ter em quem confiar. No entanto, nesta vida, ele recebeu muito apoio. Com um sorriso, Caron respondeu: mas você ainda precisa comer bastante carne para ganhar músculos. Isso é verdade. E carne tem um gosto melhor. Mas já que você está preocupado comigo, eu vou querer um pouco de salada também. Obrigado. Ah, e depois que comermos, você gostaria de se juntar a mim para um treino?
Estou planejando fazer exercícios de pernas com os cavaleiros. Tenho muita coisa para fazer hoje, respondeu Fale. Caron pegou um pouco de salada em seu prato e franziu a testa levemente enquanto dava uma mordida. Fale o observou e riu contente. Em momentos como esses, Caron parecia uma criança como qualquer outra, não gostando de vegetais e ainda assim permanecendo obediente às palavras do pai. Ah, e o pai? Sim. Quando o avô vai voltar, ele disse que voltaria para o seu 10º aniversário. Você sabe o quão importantes são os 10º aniversários na nossa família. Ele mandou uma mensagem dizendo que voltaria para a casa da família, já que seu aniversário é no mês que vem. Ele provavelmente voltará em cerca de 2 semanas. Os descendentes diretos da família Leston participavam de um ritual importante ao atingir a idade de 10 anos. Isso significava o fim de sua infância protegida e o início de sua educação como um membro da família. Era chamado de cerimônia do despertar. Este ritual não só provou a ênfase contínua da família Leston nas artes marciais, mas também marcou o início de um treinamento físico rigoroso e o desenvolvimento de um corpo capaz de administrar mana. Seu propósito era despertar o Azuri Mana, que representava a família Leston. No entanto, nem todos os descendentes diretos da família Leston alcançaram sucesso por meio da cerimônia. Embora houvesse, sem dúvida, imenso talento na família Leston, nem todos o herdaram. Na verdade, o próprio Fale não o fez. Ao contrário de seus irmãos mais velhos, ele nunca demonstrou aptidão para artes marciais. A falta de talento em artes marciais dentro de uma família conhecida por isso tinha um significado significativo. Significava ser excluído da ordem de sucessão e lutar para encontrar seu lugar dentro da família. Essa foi a principal razão pela qual a família de Fale havia se mudado da casa da família. Sempre que Fale via Caron, a preocupação consumia. Ele temia que se seu filho compartilhasse seu destino de falta de talento em artes marciais, isso poderia reacender sua autoaversão reprimida. Observando a expressão preocupada de Fale, Caron silenciosamente empurrou sua salada para o lado e soltou um suspiro profundo. Lá vamos nós de novo. Ele está se comendo por dentro. Pai! Ao ouvir o chamado do filho, Fale deixou seus pensamentos de lado e sorriu novamente, respondendo: Sim? Eu respeito você, pai, disse Caron. Ele quis dizer isso sinceramente. Sobreviver em uma família de artistas marciais sem talento marcial inato era praticamente impossível, mas Fale conseguiu desafiar as probabilidades. Como? Simplesmente com suas próprias habilidades. Entre administração de terras, administração de uma guilda de mercadores, estabelecimento de conexões com políticos e muito mais, os talentos de Fale estavam em campos completamente diferentes dos de seus irmãos. Talvez o bondoso Halo tenha sentido pena de seu terceiro filho e oferecido muito apoio a ele. Mas nem todos que receberam tal ajuda conseguiram se destacar a esse ponto. Fale havia garantido sozinho 30% dos vastos bens da família Leston, tornando impossível para qualquer pessoa da família pensar levianamente sobre ele. Um lobo em pele de cordeiro, e ainda assim ele é doce na frente do filho. Talvez tenha sido por isso que Caron passou a gostar de Fale. E acima de tudo, Fale é o único filho de Halo que conheci. Caron se lembrou de Fale de sua vida passada, uma criança que segurou a mão de Halo e cumprimentou Caim com um sorriso brilhante. Ele se lembrou vividamente das palavras exatas que havia falado para Fale em sua vida passada como Caim. Você não se parece em nada com seu pai. Caron riu ao relembrar essas velhas memórias. Pai, você não é nada como avô. Fale riu das palavras do filho, então assentiu enquanto acariciava sua cabeça. Alguém costumava me dizer a mesma coisa antigamente. Olhando para trás agora, eles estavam certos. Eu não sou nada como meu pai. E isso é uma coisa boa. É bom que você não seja como o avô. É por isso que eu gosto de você. Isso também era genuíno. Caron sempre se sentiu aliviado por Fale não se parecer com seu amigo patife Halo. Ele sorriu brilhantemente de novo enquanto dava outra mordida na carne. Ai, pai, não se preocupe com a cerimônia do despertar. Eu tenho tudo planejado. Apesar de ter sido amaldiçoado a renascer como neto de seu amigo,
Karen já havia aceitado seu destino de bom grado. Mas ele ainda poderia atrapalhar a aposentadoria de seu amigo. Só de pensar nisso me deixa feliz. Seria ainda melhor se pudéssemos aproveitar juntos. O que você estava pensando, filho? É um segredo. Feilo olhou para o filho em silêncio, porque de repente sentiu um arrepio na espinha.